Olá, pessoal. Meu nome é Heitor Berger Campos. Eu sou professor da Universidade de São Francisco, mais especificamente do curso de Engenharia Civil, ah, da Unidade Bragança Paulista, onde atuo principalmente nas áreas de recursos hídricos, saneamento, engenharia hidráulica e áreas correlatas. Ah, eu sou engenheiro civil de formação, sou mestre em recursos hídricos e minha área de atuação profissional fora da sala de aula é principalmente projeto de estruturas hidráulicas e, além disso, análise hidrológica de bacias e estudos hidrológicos que sirvam como base para dimensionamentos hidráulicos de estruturas de drenagem ou qualquer outra estrutura hidráulica que se necessite construir. Hoje, estamos aqui para poder conversar um pouquinho sobre a importância da modelagem computacional na área de atuação de hidrologia e hidráulica de grandes estruturas e obras hidráulicas que estão integradas principalmente em regiões urbanas. Hoje vamos ver como estudo de caso o estudo da área de macrodrenagem da bacia do rio Itaúna-Sul, localizado no município de Joinville, estado de Santa Catarina, que traz algumas características peculiares que vão ser apresentadas e que demonstram como é importante a gente poder utilizar ferramentas computacionais aliada às teorias de hidráulica e hidrologia para que a gente possa ter resultados otimizados e possa ter agilidade quando a gente tiver projetos de porte muito, muito grande, tá? Então, para a gente poder começar aqui, a primeira coisa que a gente vai verificar é que quando a gente está estudando ou trabalhando com algum projeto que vai necessitar de uma análise hidrológica detalhada, a gente vai ter que se apoiar principalmente em softwares de geoprocessamento. O primeiro software que a gente vai acabar se apoiando vai ser o Google Earth, que a gente pode verificar na seguinte tela a seguir, que vai ser compartilhada. Como pode ser visto aqui, a gente pode verificar que dentro desta área do Google Earth, a gente tem uma área vermelha delimitada, que é a área de estudo da nossa bacia hidrográfica, e em azul são os nossos rios, onde este rio principal, onde o nosso mouse, o cursor do mouse está passando, é o rio Itaúna-Sul, e o seu principal afluente, do lado direito, na margem direita, o rio Itaú-Mirim, que também possui aí um porte razoável. Por que esse projeto de drenagem ele é tão interessante? Primeiro porque ele está localizado numa bacia razoavelmente urbanizada, então verifica-se que a gente tem regiões aqui onde são áreas de conservação, mas tirando esses focos localizados, praticamente toda a região tem uma densa ocupação, principalmente em volta dos rios principais que a gente viu, Rio Itaúna-Sul e Rio Itaú-Mirim. Algo que é uma característica interessante também deste projeto. Se a gente reparar aqui, este rio, ele deságua em uma região de jusante de um outro rio muito importante da região de Joinville, que, como característica principal, deságua numa região estuarina, como a gente pode ver aqui no Google Earth. Então, toda essa região aqui do local de deságue das águas, tanto da bacia principal quanto da bacia que a gente está estudando que compõe esta bacia principal, ela deságua aqui numa região estuarina. Por que isso é tão importante? Porque toda a região estuarina ela está sujeita a efeitos de subida de maré. Então, quando a gente tiver que fazer um projeto de drenagem, de canalização, nos nossos cálculos, nas nossas modelagens, a gente vai ter que se preocupar em colocar esse efeito de subida de maré aqui, logo no final do nosso riozinho. Por que isso? Porque isso daqui implica em geração
de um remanso hidráulico, ou seja, uma barreira física feita pela água, por essa maré, que vai fazer com que o nosso escoamento que vai vir por dentro dos nossos rios, por dentro dos nossos canais, seja impedido de prosseguir, ou seja, gerando uma mudança na linha d'água e uma consequente subida dela para uma região de montante. E se a gente está trabalhando com um projeto de drenagem, ou seja, macrodrenagem urbana, aqui tentando diminuir efeitos de inundação na bacia, isso daqui é muito importante, porque além da inundação causada pelo efeito de chuva, a gente tem esse efeito causado pelo remanso que amplifica as manchas de inundação dessa região, tá? O Google Earth, ele é a ferramenta mais simples que a gente tem para utilizar, é a ferramenta que traz para a gente, talvez aí, menos opções de outras subferramentas que o software permite que a gente utilize para tirar informação, mas ele é muito útil para fazer representações simples e geoprocessamento para posicionar as nossas informações, como traçado de rio, como área de bacia, tudo isso daqui se comunica também com ambiente CAD. Então, se você está trabalhando com Civil 3D ou um AutoCAD, você consegue transformar aquele arquivo DXF, DWG, em um arquivo de leitura do Google Earth, para você também poder verificar se o seu ambiente CAD está georreferenciado. A segunda ferramenta que é importante para a gente poder trabalhar, e aí é o que a gente acaba trabalhando com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de importância aí, é a ferramenta de softwares de geoprocessamento. Vocês vão poder ver aí que a gente vai ter aqui a ferramenta do software QGIS. O software QGIS ele é apenas uma das possíveis ferramentas que a gente tem. No caso, ele é um software de uso livre, então você não tem que pagar nada para utilizar ele, tanto academicamente quanto profissionalmente. E ele traz muitas ferramentas, muitos plugins que podem ser incorporados e que outros profissionais vão gerando e programando e vão deixando disponíveis no site do QGIS para que você possa incorporar no seu software e fazer ele ficar cada vez mais composto com outras funcionalidades. O concorrente desse software QGIS é o que a gente tem chamado ArcGIS, que é o software mais top de linha que existe nessa parte de geoprocessamento, é o mais completo, porém, o QGIS ele já está num nível de proximidade muito razoável, então, para projetos de até médio porte, quase grande porte, ele é muito útil e não precisa ter o mesmo investimento que um ArcGIS. Por que isso daqui é importante para a gente? Dentre as ferramentas que a gente pode ter aqui, ele traz também bases de georreferenciamento, como, por exemplo, a base do Google Earth, ou a base do Bing, né, que é o concorrente do Google Earth. Independente de qual base se utiliza, por que isso aqui é importante para a gente? Esse software QGIS, ele traz dentro dele uma análise de reconhecimento de cores. Então, quando a gente puxa essas imagens de fundo de geoprocessamento, de georreferenciamento de satélite, como é o caso do Google Earth, a gente traz junto com isso essa leitura de imagem por cores. Então, quando o QGIS tem incorporado nele essas imagens de fundo, isso aqui é tratado realmente como uma imagem. Por mais que isso tenha vindo de um software externo, isso daqui é tratado como uma imagem. Porém, se a gente reparar, à medida que a gente for dando zoom, a gente consegue ter um nível de detalhamento muito bom, muito importante aqui, muito grande. Então, a gente consegue um nível de detalhamento que é o que a gente chama de nível de detalhamento do lote. Se a gente pegar aqui um quarteirão, por exemplo, a gente consegue identificar quantas casas existem dentro de um mesmo quarteirão, quais são as áreas livres, áreas construídas, áreas verdes, onde tem árvore, onde não tem,
onde é área permeável, onde não é. Se a gente pegar aqui um outro lote, a gente consegue identificar lotes que não estão construídos nada, que são lotes completamente permeáveis, como esse daqui também. A gente consegue identificar os corpos hídricos, os rios que estão presentes aqui, sistema viário. Então, a gente consegue, dentro desse software de geoprocessamento QGIS, assim como seria no ArcGIS também, um nível de detalhamento muito grande dessa informação territorial da bacia que está sendo analisada. Por que, que isso vai ser importante para a gente? Porque a gente vai precisar, sempre que for trabalhar com análises hidrológicas, a gente vai precisar fazer uma sempre caracterização de bacias, porém de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais detalhada, porém de maneira a fazer uma separação por trechos da nossa bacia. Então, o que vai ser importante para a gente vai ser o quê? Sempre que a gente puder ter uma bacia hidrográfica como essa, a gente vai ter que ter, sendo analisado, a gente vai ter que fazer isso de uma maneira a caracterizar cada pedaço da nossa bacia, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, pessoal, voltamos aqui, estamos na segunda parte da nossa conversa sobre modelagem computacional em estudos hidrológicos e hidráulicos, e a gente havia parado na parte que falava sobre a discretização das informações na bacia hidrográfica, o quanto isso é importante. A gente vai começar a retornar nesse assunto da seguinte maneira: a gente vai ter que se preocupar sempre em pegar bacias que são muito grandes, como aquela que a gente havia trabalhado aqui, é mostrado da bacia do Rio Itaúna-Sul, e a gente vai ter que começar a subdividir ela em bacias menorzinhas. Isso daqui pode ser subdividido por afluentes, pode ser subdividido por características de solos, de ocupação, porém é importante que a gente sempre subdivida isso para que a gente possa determinar de maneira singular as características de cada pedacinho da bacia e como isso influencia na geração das vazões totais que vão escoar nesses rios principais aqui que a gente vai ter na nossa bacia, que no nosso caso é o rio Itaúna-Sul, do lado esquerdo, e o rio Itaú-Mirim, afluente da margem direita do rio Itaúna-Sul. Por que isso daqui é tão importante para a gente, que a gente faça essa caracterização? A gente havia visto que quando a gente trabalha com um software de geoprocessamento, como o QGIS, que a gente apresentou anteriormente, a gente consegue um nível de detalhamento de informação no nível de lote. Então, dentro de cada bacia que compõe essa bacia maior do nosso rio Itaúna-Sul, a gente vai conseguir ter um nível de detalhamento de informação muito amplo. E o que, que a gente utiliza como nível de informação ampla? Primeira coisa que a gente vai sempre se preocupar, solos, solos da bacia. Como que é a caracterização da pedologia dessa bacia? Como a gente pode ver aqui, a gente tem um mapa feito com geoprocessamento, onde a gente tem diversos tipos de solos. A gente tem argissolo amarelo, cambissolo, glaze solo, neossolo, todos os tipos de solos que existem dentro dessa bacia hidrográfica desses dois rios que estão compondo o nosso estudo. Isso daqui é um primeiro passo de classificação das informações de cada uma daquelas pequenas bacias que a gente separou. Compondo essa informação do solo, a gente vai ter o que a gente chama de uso e ocupação do solo. Como a gente pode verificar aqui, com uma imagem retirada de dentro da bacia hidrográfica, a gente tem ali, no nível de detalhamento de lote, a possibilidade de caracterizar regiões verdes, regiões onde a gente tem solo exposto, onde a gente tem telhados e áreas impermeáveis, onde a gente tem ruas e todo tipo de ocupação. Como eu havia dito anteriormente,
o QGIS, ele puxa essa imagem de satélite e ele reconhece isso como uma imagem de fundo. Então, ele faz esse reconhecimento por cores. E como vocês podem ver, a gente consegue pegar moldes de cada cor que representa um tipo de ocupação do solo da nossa bacia, e então chamar isso com uma determinada classificação, determinar isso com um determinado valor que a gente pode estipular dentro do nosso QGIS, como a gente pode ver aqui nessa tabela modelo de uma classificação que foi feita dentro desse estudo. E por que que isso vai ser importante? Se a gente tem uso e ocupação do solo e a gente tem também o tipo de solo, a gente pode fazer uma reclassificação dessa bacia. Então, reparem que aqui a gente tem um modelo de classificação por cores, igual a gente viu anteriormente, onde aquela imagem de fundo ela foi remodelada com as cores correspondentes. Então, tudo que é verde ou área permeável vai ficar de uma mesma cor, tudo que é telhado ou área impermeável construída vai ficar de uma outra cor vermelhinha. E ainda ruas e áreas pavimentadas, áreas de tráfego, a gente pode deixar com uma outra classificação ou uma classificação diferente que poderia ser essa branquinha aqui. Por que que a gente faz isso? Se a gente tiver toda a área da nossa bacia separada entre áreas permeáveis, que a gente pode ver aqui que é áreas verdes, e áreas impermeáveis, que são todos esses quadradinhos aqui, que são os nossos telhadinhos e todos os nossos arruamentos, podem ver aqui estão em outras cores, estão em branco, estão em cores diferentes da área permeável, a gente pode trabalhar com o que em hidrologia a gente chama de grupo hidrológico do solo e uso e ocupação. Por que que isso é tão importante para a gente? Porque o software QGIS, ou ArcGIS, no caso de quem tiver acesso a esse software, ele é um software de geoprocessamento que ele vai ser útil para a gente no cruzamento da informação de solos com a informação de área permeável e impermeável e dentro das áreas permeáveis e impermeáveis, o que eu tenho ocupando aquela região. Então, quando a gente pega a nossa hidrográfica subdividida em vários pedacinhos, cada pedacinho desse vai ser novamente subdividido pelo software para cada combinação que eu tiver de solo diferente, área impermeável ou permeável, e dentro da área permeável e impermeável, com a classificação que eu posso dar ali. Então, um mesmo pedacinho aqui, pequenininho, amarelinho, sub-região dessa bacia hidrográfica maior, ela pode ter inúmeras subclassificações. E por que que isso vai ser tão importante para a gente? Porque se a gente retornar lá na disciplina que é tida em recursos hídricos, no curso de engenharia civil, ou em outras universidades e faculdades, ou em atuações profissionais, é o que a gente chama de classificação hidrológica, a gente vai chegar na importante área onde a gente vai se preocupar em verificar como o tipo de uso e ocupação do solo implica em geração de vazão superficial. Quando a gente está trabalhando em hidrologia com cálculo de vazões em uma bacia hidrográfica, isso daqui é muito importante. Isso daqui é o que vai determinar, por exemplo, o quanto da minha chuva vai se transformar em um escoamento superficial na minha bacia hidrográfica, ou seja, o quanto da minha chuva vai gerar água escoando no meu rio e, consequentemente, pode gerar inundações na minha bacia hidrográfica. Como que a gente pode fazer essa classificação, então, numericamente, de cada uma daquelas mini subdivisões que cada subbaciazinha dessa vai ter? A gente vai ter que, dentro do nosso software, fazer essa sobreposição de leituras de solo, área permeável, classificações que a gente pode fazer para cada tipo de uso, que podem ser feitas daquela maneira que a gente viu aqui, com reconhecimento de cores, que o software faz isso automaticamente,
e para cada uma desse reconhecimento de cores e uso e ocupação de solo, quando o software fizer a combinação, a gente pode fornecer valores para ele. Esses valores podem vir de diversos métodos hidrológicos. O método mais utilizado, mais recomendado para ser utilizado para fazer uma transformação de chuva em vazão em uma bacia hidrográfica é o método SCS, do Soil Conservation Service dos Estados Unidos, né? Esse método ele se baseia na seguinte característica. Ele vai verificar qual é o tipo de uso e ocupação que a gente tem em cada pedacinho de bacia e qual é o tipo de solo que a gente tem. A gente viu lá no começo que a gente tinha vários tipos de solo aqui, ardissolo, cambissolo, neossolo. Cada solo desse daqui vai se enquadrar em um desses grupos hidrológicos, A, B, C, D. Esses grupos eles são classificados de forma que cada grupo desse trabalha com uma taxa de infiltração que o seu solo pode permitir. Então, solos que permitem mais infiltração na sua bacia, eles necessariamente eles vão absorver mais a chuva e vão deixar menos água escoando no seu rio. Se você tem solos mais impermeáveis, você vai ter a água batendo no solo, infiltrando muito pouco, escoando muito superficialmente, chegando no seu rio, consequentemente gerando maiores uh, inundações na sua bacia estudada. Isso pode ser visto quando a gente pega aqui dentro dessa classificação, vamos dar um zoom, e a gente verifica aqui, por exemplo, que ruas e estradas, áreas pavimentadas, eles têm um valor aí de 98 para esse parâmetro, que é o que a gente chama de curve number ou simplesmente CN. O CN de uma área impermeável é muito alto, próximo de 100. O que significa isso? Significa que quase a totalidade da chuva que se encontra caindo nessa região impermeável, ela vai ser transformada aí em escoamento na bacia. Se a gente pegar uma região mais permeável, como por exemplo culturas aí, plantações, a gente pode ver que dependendo do tipo de solo, se a gente pegar um solo do tipo A aqui para uma cultura de grãos, por exemplo, a gente chega a ter o quê? Um valor bem menor, ou seja, cerca aí de, não é bem uma porcentagem, não é uma condição, uma transformação direta, mas é também uma classificação que iria de 0 a 100. Então, cerca aqui de um CN 61, 63 é o que traria de transformação de chuva em vazão, enquanto que a área muito impermeável seria um valor de 98, ou seja, praticamente 50% a mais de água virando vazão e não infiltrando no seu solo, tá? A gente não vai abordar a metodologia do SCS aqui, mas é simplesmente para demonstrar que é importante a gente ter o conhecimento da teoria de hidrologia para poder aplicar isso nos softwares que vão dar apoio aos nossos cálculos e análises hidrológicas. Então, esta classificação ela vai ser feita utilizando o nosso geoprocessamento. Então, a gente vai ter classificação de solos, uso e ocupação, áreas permeáveis e impermeáveis, tudo isso em cada pedacinho de subbacia que a gente tiver dentro da nossa área analisada, e então a gente vai poder ter uma classificação hidrológica de como a minha água da chuva vai ou não se transformar em escoamento superficial e o que vai ou não infiltrar dentro da minha bacia hidrográfica. Para essa região de estudo, que a gente está do Rio Itaúaçu, foi feita uma classificação ainda utilizando o zoneamento municipal, ou seja, é muito importante para cada região onde vai se fazer um estudo verificar o que você tem também da legislação como classificação, porque isso pode dar um norte para o que você faz na sua classificação de uso e ocupação de solo. Isso pode servir como um filtro que facilita a sua parametrização, por exemplo, dos coeficientes de CN.
Aqui a gente utilizou como fontes as tabelas do professor Tucci, da Federal do Rio Grande do Sul, e aí é um dos principais hidrólogos que a gente tem no nosso país, e aqui, dentro de todos aqueles mapeamentos que foram feitos, a gente fez essa classificação pelo zoneamento, pelo uso e ocupação e pelo tipo de solo, e a gente chegou nesse grupo aqui de 12 CNs possíveis dentro de uma mesma bacia. Então, reparem que dentro da bacia do Rio Itamançu, a gente pode ter desde um CN com valor 30 até o 98. Lembrando aí que na área de hidrologia, por mais que na teoria o CN possa ir até 100, a gente sempre utiliza como o valor 98 para áreas impermeáveis. Aqui, mas reparem, a gente vai ter aqui sempre em regiões onde estão áreas verdes, a gente vai ter CNs menores. Repetindo, CNs menores equivalem a menor geração de água superficial na sua bacia, ou seja, boa parte do que está chovendo está infiltrando no solo. E áreas impermeáveis, praticamente a totalidade do que chove vai direto para os rios, para os canais de drenagem e vai implicar em maiores gerações de mancha de inundação, tá? Isso daqui é importante para a gente dar início à modelagem hidrológica, porque quando a gente normalmente está falando de modelagem hidrológica, logo se pensa que a gente tem que começar pelo estudo de chuvas, tem que se começar pelo estudo de estatística, equações de chuva, período de retorno, mas não. Principalmente, algo que é muito importante para a gente é trabalhar com as características da bacia e ter isso em mãos primeiro. Então, a gente sempre vai ter que se preocupar em subdividir a nossa bacia, verificar como é o uso e ocupação, que pedologia a gente tem, para então a gente poder já gerar esses parâmetros aqui de CN dentro da nossa bacia, porque a gente só vai poder depois trabalhar com chuva e geração de vazão quando a gente tiver a nossa bacia toda delimitada e souber como a chuva vai atuar em cima dessa bacia. Tudo bem? A gente vai continuar mais no próximo vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui na nossa terceira parte, né, dessa conversa que estamos tendo sobre modelagem computacional em estudos hidrológicos e hidráulicos. Uh, a primeira coisa que a gente vai rever aqui é a questão daquela subdivisão dos nossos CNs, como foi dito. Por quê? A gente havia visto que a nossa bacia ela tinha sido subdividida em diversos pedacinhos que representavam subbacias de drenagem do nosso projeto. Se a gente verificar aqui, ó, vocês podem verificar, eu já estou em outro software que a gente já vai conversar sobre ele, mas as nossas bacias, elas estão aqui, subdivididas, cada uma delas com a sua área de drenagem delimitada. Isso daqui, como a gente havia visto, era necessário ter uma classificação por CN, né, que era o que representava como que a chuva se transformaria em escoamento superficial em cada uma das nossas regiões da bacia hidrográfica. Para o nosso estudo, a gente chegou na seguinte classificação para cada uma das nossas 60 subbacias. Então, reparem que cada bacia tem aí um valor ponderado. Se vocês lembrarem lá, a gente tinha visto que tinha CNs que variavam de 30 até 98. Cada uma das subbacias, daquelas 60 subbacias amarelas, elas foram feitas a sua classificação de CN por uma ponderação por área. Então, não é porque eu tenho 30 em uma determinada área permeável que vai ser 30 para a bacia toda. Porque, se a gente lembrar lá do começo do primeiro vídeo que a gente conversou, é uma região muito urbanizada, então é muito provável que o CN seja um CN elevado em quase todas as suas bacias. Então, por mais que eu tenha áreas permeáveis, elas vão ser menos relevantes para a geração de escoamento superficial que as áreas impermeáveis, que são a maioria ali, né, a repleta maioria. E aí, por que isso daqui é tão importante para a gente?
Vamos retornar naquele software que eu havia dito que a gente ia conversar um pouquinho. Este software que vocês viram eu abrir, que agora está aí compartilhada a tela com vocês, é o que a gente chama aí de REC HMS. Este software, ele é um software de modelagem hidrológica. O que ele faz? Ele pega as características de uso e ocupação do solo, tipo de pedologia, que é o que a gente viu, que a gente podia transformar em um parâmetro chamado CN, que é aquela tabela que a gente acabou de ver, e você tem que entrar nele também com as suas informações de chuva, tá? Dentro da sua bacia hidrográfica, isso daqui eu importei do meu AutoCAD, esse fundo com a minha bacia hidrográfica importado do ambiente CAD, eu consigo inserir aqui representações da minha bacia. Então, cada quadradinho desse aqui significa uma bacia e eu consigo representar os eixos dos meus rios, dos meus canais principais, que vocês podem ver que são esses traços azuis mais escuros aqui, né? E as confluências, ou seja, aonde cada ponto de bacia de drenagem vai fazer a sua concentração do fluxo, ou seja, qual é o exutório de cada bacia dessas pequenininhas, né? A gente pode ver que os exutórios das bacias, elas vão indo em direção aos nossos canais aqui. Então, é importante ressaltar aqui que esse software, ele só vai trabalhar, assim como qualquer software de modelagem, pode ser hidrológico, hidráulico, concreto, estrutural, elétrico, qualquer software de engenharia, ele só funciona com as informações que são passadas. E tem um mínimo de informações que deve ser passada. Esse software aqui, ele é um software muito potente para a hidrologia, muito potente mesmo. Porém, quando a gente vai fazer estudos assim de canalizações, piscinões, modelagens hidráulicas de estruturas mais comuns, mais recorrentes, a gente tem que se preocupar com coisas como qual que é o CN de cada bacia hidrográfica, qual é o método de transformação chuva-vazão, no caso, se eu estou usando CN, vai ser o método SCS, qual é a chuva de projeto que eu vou trabalhar aqui, e eu consigo inserir para cada subbacia dessas aqui amarelinhas, cada uma dessas representadas por esse quadradinho, eu consigo inserir essas características de chuva, ocupação do solo e as demais informações que o software de hidrologia pede das características hidrológicas. Isso daqui, se vocês repararem, ele trabalha com uma espécie de camadas, assim como o processo de georreferenciamento que a gente viu lá no QGIS, que tem camada para tudo. Qualquer processo de georreprocessamento vai ter características dadas por camadas, tá? É como se fossem layers do seu AutoCAD. Então, aqui, a gente vai ter dentro da camada de bacias, a bacia grandona, reparem aqui no canto esquerdo que está selecionada, e a gente vai ter dentro de cada bacia as suas subbacias. Então, eu vou ter aqui subbacia 22, eu vou ter a subbacia 2 e assim por diante. E dentro do software eu ainda vou ter os nós, que são os pontos de confluência de cada bacia, então são os exutórios da bacia e também os nós de junção de cada trecho de canal, e a gente vai ter ainda a classificação dos trechos de canal. Então, por onde a minha água vai escoar dentro dessa bacia, tá? Eu vou ter que dar algumas características geométricas desses canais também, mas são coisas pouco relevantes frente à relevância das características hidrológicas. Por que esse software aqui ele é tão importante em hidrologia? Se a gente retornar ao que a gente aprendeu, ou para quem ainda não aprendeu, vai ver nas aulas de hidrologia, quando a gente está estudando uma bacia hidrográfica, ela é possuidora aí de muitas características, e todas as características vão ser transformadas em algum parâmetro numérico que vai implicar em algum cálculo. Se a gente reparar nessa bacia aqui, a gente subdividiu ela em 60. Reparem aqui, tem 60 subbacias. Ou seja, o meu trabalho, que seria de uma bacia, multiplicou por 60. Tudo que eu fizer para uma bacia, eu tenho que fazer 60 vezes. E aí, mas só multiplicou por 60? É só eu montar uma planilha Excel e fazer tudo replicado.
Poderia, iria dar um trabalho gigantesco. Por quê? A gente tem que lembrar que cada subbacia dessa está se interligando com uma subbacia a montante ou lateral e está lançando as suas águas para uma subbacia à frente dela, a jusante dela. Então, cada subbacia que a gente for analisando que já possui subbacias a montante, ela vai ter uma implicação de ter que contribuir, ou somar aquelas águas que estão vindo das bacias que estão contribuindo com ela. Então, é um processo iterativo, é um processo que eu vou ter que sempre considerar o que foi feito anteriormente. E se houver algum erro, eu tenho que refazer tudo, se eu estiver fazendo manualmente. Ou, e se eu tiver alguma alteração, ou se eu quiser necessariamente fazer uma simulação diferente com a mesma bacia hidrográfica, eu teria que recalcular tudo manualmente. Então, à medida que os projetos de hidrologia vão crescendo, o processo manual começa a ficar inviável. Não por conta de não ser possível, mas por conta de tempo. A gente que trabalha em engenharia sabe que tempo é dinheiro e prazos são curtos. Então, a gente vai ter que sempre trabalhar com modelagem computacional para quê? Para acelerar os nossos projetos, acelerar a forma como a gente vai tratar essas modelagens e para que a gente possa fazer correções ou alterações ou tentar simular características diferentes e ver respostas diferentes de maneira ágil. Então, se vocês repararem aqui, eu havia dito que cada bacia tem as suas características. Reparem que quando eu abro aqui uma bacia, abre todas um rol aqui de características que não necessariamente precisam ser preenchidos, mas que algumas precisam, como por exemplo, área. A área é sempre muito importante em análise hidrológica. Quando a gente vem aqui nessa outra aba, a gente consegue verificar que aqui a gente tem, por exemplo, parâmetros do SCS, ou seja, a gente vai ter aqui qual que é o curve number, o CN dessa bacia, né? Isso daqui, que é a nossa abstração inicial, é um parâmetro do método SCS que é calculado anteriormente com o CN. Então, você precisa ter isso para calcular isso e os dois para inserir no seu software. Então, reparem que aqui a gente também vai ter o quê? Qual que é o tipo de transformação que o SCS utiliza? Então, a gente precisa ter alguns parâmetros hidrológicos calculados previamente antes de entrar no software. Então, não é simplesmente operar software, você precisa ter toda uma análise hidrológica mínima anterior ao seu software para que você possa alimentar ele com as suas informações corretas. Tendo essas informações em mãos, a gente aqui pode ver que já colocamos em todas as bacias, em todos os trechos, em todos os nós, as características que são importantes. Isso daqui é o que a gente precisa antes de começar a trabalhar com chuva e vazão. Por quê? Isso são parâmetros físicos da sua bacia. É o que existe ali ou o que se espera que exista para daqui a 10 anos, 20 anos, se a gente estiver falando, por exemplo, de uso e ocupação de solo numa região onde vai ter uma urbanização posterior, por exemplo, né? Se a gente tiver tudo isso daqui de características físicas da nossa bacia implantados no nosso software, a gente vai poder, então, começar a trabalhar com a questão de chuvas. Como que a gente vai trabalhar com essa questão de chuvas? Eu vou mostrar aqui para vocês, de maneira resumida, tá? Um hietograma. Então, vocês lembrarem da disciplina de hidrologia, dos assuntos vistos na área de hidrologia, o importante para a gente também é saber conhecer as chuvas que a gente vai ter. Então, antes de a gente trabalhar com o software REC HMS, a gente vai precisar ter, além das informações que a gente já viu lá de uso e ocupação, informações territoriais, a gente vai precisar ter informação de chuva, qual que é a chuva que é esperada ocorrer naquela bacia. Essa chuva aqui, para o nosso estudo, é o hietograma que corresponde a uma chuva de duração de 3 horas. Então, reparem aqui que não chega no gráfico, mas é 180 minutos, e um período de retorno de 25 anos, ou seja, é uma chuva que se espera ser igualada ou superada estatisticamente falando, uma vez a cada 25 anos. Pode ser hoje, pode ser no último dia daqui 25 anos que esse negócio ocorra, tá? Em vermelhinho a gente tem aqui a forma como se espera que essa chuva ocorra ao longo dessas 3 horas de duração, então a gente tem um pico aqui bem no começo e depois vai amenizando, e a forma que
do seu gráfico acumulado até chegar na, uh, na sua chuva total. Reparem que ele tem uma ascendência muito grande aqui no início, justamente por conta desse pico no começo, e depois ele vai horizontalizando, porque a sua chuva começa a ter pouco acréscimo, né? E são acréscimos pequenos ao longo do tempo. Esse etograma é o que para a gente vai ser incorporado como chuva de projeto no nosso REC HMS. Voltando lá no nosso software REC HMS, vamos verificar aqui. Voltando no software REC HMS, na nossa aba lateral esquerda aqui, da mesma maneira que a gente tinha a nossa bacia hidrográfica, suas características físicas, a gente tem uma aba aqui, ou uma layer, uma camada, que a gente pode chamar assim, de relações de precipitação. Então, reparem aqui que no meu projeto aqui, no projeto que está sendo nosso estudo de caso, reparem que a gente tem aqui para várias chuvas de duração de 3 horas, eu tenho chuva com período de retorno 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50. Eu posso inserir no meu software quantas chuvas eu quiser simular. Porque se eu tiver várias durações de chuva, vários períodos de retorno, eu posso simular todas elas para uma mesma bacia, simplesmente inserindo elas aqui. Então, se a gente pegar a nossa chuva de 25 anos, por exemplo, a gente havia visto aquele gráfico, nosso hietograma. Reparem ele aqui, no nosso canto. É o mesmo hietograma que estava sendo apresentado na nossa imagem, né? Então, isso daqui a gente vai ter que sempre inserir essas informações. Reparem que a gente informa o software com parâmetros numéricos. Então, aqui eu coloquei discretizado a cada 3 minutos qual que é o acréscimo de chuva que a gente vai ter e como isso vai ser representado com esse etograma discretizado. Isso daqui vai ser importante para a gente, porque em hidrologia, se eu tenho características físicas da minha bacia e eu tenho as características de precipitação que ocorrem ali, ou que eu quero simular, eu posso verificar qual é a vazão que eu vou ter esperada nesse software. O REC HMS, reparem aqui, ele permite que a gente faça diversas simulações simultâneas. Aqui para a gente, eu já fiz as nossas simulações. Quando a gente vem aqui, se a gente selecionar, por exemplo, o nosso TR 25 anos, ele vai computar todas as características de solo que a gente viu ali, pelo CN, uso e ocupação, e vai pegar a chuva do TR25 que a gente botou aqui. E para cada uma dessas bacias que a gente tem, SB22, SB1, lembrem que a gente tinha 60 bacias, né? Para cada bacia dessa, eu consigo, por exemplo, verificar como que ocorre a geração de escoamento na minha bacia. Então, reparem aqui que eu vou ter como que ocorreu a minha chuva, como que foi a minha infiltração na minha bacia hidrográfica. Então, em vermelho eu tenho o que infiltrou, e em azul eu tenho o que não infiltrou e o que virou escoamento superficial. E aqui eu tenho como a vazão foi sendo amplificada ao longo do tempo dessa bacia hidrográfica. Se a gente, ao invés de pegar uma bacia hidrográfica em específico, a gente pegar, por exemplo, um nó do sistema, ou seja, aqui eu vou ter um trecho do meu rio Itaúna-Sul. Nesse nó 11, eu tenho um afluente dele desaguando neste ponto, eu tenho tudo que está a montante dele desaguando pelo córrego, pelo rio, pelo eixo do canal, nesse mesmo ponto, e eu ainda tenho mais essas três subbacias, 30, 31 e 10, lançando as suas águas nesse ponto, considerando que ele é o exutório dessas três bacias. Se a gente pegar este nó 11 no nosso modelo hidrológico simulado e a gente pedir para ver um gráfico disso, reparem aqui, ele vai trazer para a gente todos os hidrogramas gerados em cada um daqueles pontos. Então, reparem que eu vou ter aqui o hidrograma do trecho a montante do nosso nó 11 do rio Itaúna-Sul,
eu vou ter o hidrograma do trecho do afluente que ali deságua, eu vou ter o hidrograma das três subbacias 31, 10 e 30 que desaguam naquele ponto, considerando que ele é um exutório, e eu vou ter ainda esse hidrograma maior de todos, que é o quê? É a convolução de todo mundo. Ou seja, para quem ainda não teve aula de hidrologia, convolução é quando a gente sobrepõe para cada pontinho da minha linha de tempo qual que era a vazão que eu tenho em cada hidrograma. Então, basicamente, eu estou somando a cada minuto o que ocorre em cada hidrograma e gerando esse gráfico maiorzão aqui, esse hidrograma que representa o quanto eu vou ter realmente de vazão chegando em cada ponto da minha linha temporal naquele nó 11. Então, reparem que quando a gente tem muitas regiões ou muitos contribuintes hidrológicos lançando em um mesmo ponto, pode ser uma bacia, pode ser um afluente, pode ser um trecho amontante do seu rio, eu tenho como saber quanto que eu vou ter que esperar de vazão de pico ou ao longo do tempo, como o hidrograma vai se comportar devido a todas essas contribuições. Por que isso daqui é tão importante? Vamos olhar aqui, a gente tem 60 subbacias, a gente tem mais várias subdivisões de trechos dos rios Itaúna-Açu, Itaú-Mirim e alguns afluentes importantes, e a gente tem cada um desses nós. No caso desse estudo, só para que fique bem informado, cada um desses nós que a gente tem nesses rios são estruturas de passagem do sistema viário. Então, são bueiros, são pontes, são estruturas que, dependendo da vazão que passa nos seus rios, nos seus canais, elas podem ser afetadas, principalmente quando a gente está falando de estrutura viária, como pontes e bueiros. Por quê? Se o escoamento que passa ali é maior do que o que essa estrutura comporta, muito provavelmente a água vai passar por cima, vai gerar uma barreira para o tráfego e vai ser um ponto ali de represamento, ou seja, essa vazão, essas águas que deveriam estar escoando por dentro ou por baixo dessas estruturas, vai acabar sendo represada e transbordando as margens do seu canal. Então, se você tem ruas e avenidas lindeiras aqui nas áreas marginais, elas também vão sofrer com inundação. Então, quanto mais detalhado a gente tiver isso, mais a gente consegue conhecer como as vazões vão ser caracterizadas em cada um desses pontos. Então, se a gente pegar aqui ponto a ponto, por exemplo, pegar no local aqui do nó 20, onde o rio Itaú-Mirim se encontra com o rio Itaú-Açu e ainda tem algumas contribuições de bacia hidrográfica. Vamos lá no nosso nó, aqui é o nó 20. Vamos procurar aqui o nó 20. Ou a gente pode clicar direto nele aqui. No nosso nó 20, vamos lá no resultado do nó 20. Nó 20. Se a gente olhar aqui, reparem que o que vem das bacias hidrográficas é muito pouco. Aqui é muito pouco relevante daquelas duas bacias laterais. Porém, se a gente olhar aqui, o que vem do rio Itaú-Açu, somado com o que vem do Itaú-Mirim, a montante, ou melhor, embaixo o Itaú-Mirim, em cima o Itaú-Açu, o trecho ajusante, a montante desse nó, vai gerar um escoamento muito grande. Então, reparem, o rio Itaú-Açu vinha aí com pouco mais de 150 metros cúbicos por segundo, e a partir desse ponto, por conta dessa confluência, ele passa a 250, ele adiciona aí quase 100 metros cúbicos. É muito. Isso daqui é um aumento de vazão muito considerável, muito importante. E como que a gente consegue ver isso de maneira correta? A gente consegue ver por modelagem computacional. Imaginem que eu tivesse que fazer tudo isso manualmente. Levaria meses para ser feito isso daqui manualmente. Então, isso é a demonstração da importância de a gente ter modelagem computacional, de a gente poder gerar hidrogramas de projeto de uma maneira rápida e ágil aí
prática, que se eu quiser mudar um CN de uma bacia para ver o que aconteceria se ela fosse toda urbanizada, eu já teria qual que seria a resposta de vazão num trecho de córrego bem mais ajusante dessa bacia. Então, modelagem computacional começa em hidrologia hidráulica, principalmente utilizando softwares como o REC HMS. Posteriormente, nos próximos vídeos, a gente vai ver como isso se integra com modelagem hidráulica e como a gente retorna no Google Earth e no QGIS com, por exemplo, manchas de inundação. Bom, pessoal, vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre modelagem computacional em recursos hídricos, né? A gente acabou de ver no último vídeo que a gente tinha modelagem hidrológica sendo feita por meio do software REC HMS. É importante salientar que essa linha REC, ela é uma linha de softwares de uso livre fornecido pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Eles são softwares de última linha para a parte de hidráulica e hidrologia, são softwares respeitadíssimos e utilizadíssimos em todo o mundo. Então, quando vocês forem trabalhar nessa área de atuação de recursos hídricos, procurem sempre trabalhar e entender e aprender a utilizar esses softwares, porque são softwares de utilização global, aí, não são softwares que se restringem simplesmente a uma aplicação no nosso país. Então, tanto softwares como o REC HMS ou toda a linha REC, eles são softwares que são softwares demandados em projetos mundialmente. Então, se você sabe utilizar esses softwares, saiba que a sua carreira como engenheiro também tem possibilidades de atuação em outros países, porque são softwares muito utilizados em todos os países, tá? Continuando o nosso bate-papo, a gente trabalhou anteriormente, como eu havia dito, com REC HMS. Hoje, e nesse tópico aqui que a gente vai ver, a gente vai trabalhar com o software REC-RAS. O REC-RAS, eu vou abrir aqui para vocês, ele é um software de modelagem hidráulica. Então, o REC-RAS, ele vai trazer para a gente, aqui, se vocês puderem ver na tela que foi compartilhada, ele é um software que ele traz as características hidráulicas dos seus canais de escoamento. No nosso caso, a nossa bacia hidrográfica, o principal canal de escoamento era o rio Itaúna-Sul e o seu principal afluente, o rio Itaú-Mirim, certo? Então, eles foram os rios caracterizados de maneira mais contundente quando a gente foi fazer a topografia desses córregos. Então, reparem que de novo, o software ele só vai trabalhar com as informações que são fornecidas. Se eu tivesse fornecido topografia dos afluentes, topografia de todos os rios que compõem a bacia hidrográfica, com certeza a qualidade da minha modelagem seria outra, seria uma modelagem muito mais robusta. Porém, a gente, enquanto engenheiro, tem que saber ponderar até que nível de detalhamento a gente precisa ter para que a gente possa ter uma modelagem razoavelmente aceitável. Por quê? Lembrem que, principalmente serviços de campo, como topografia, são serviços que demandam tempo e dinheiro. Então, quanto mais topografia é necessário fazer em um projeto, mais caro ele fica. Então, se os meus projetos necessitam de obras ou projetos de obras para determinados trechos de canais, eu vou tentar sempre que possível focar a minha topografia no entorno desses canais e tentar modelar com essa topografia. Posteriormente, se eu verificar que a resposta do software é uma resposta estranha, uma resposta diferente ou muito diferente do que se espera, a gente sabe que a gente vai precisar fazer um detalhamento maior do serviço de campo. Porém, nesse estudo aqui, foi feito o detalhamento da topografia e batimetria apenas do Itaúna-Sul e do seu principal afluente aqui da margem direita, o rio Itaú-Mirim. No software REC-RAS, quando a gente insere essas informações de topografia, a gente insere isso por seção. Então, se vocês repararem aqui, cada seção que eu selecionar, eu vou ter aqui toda a minha topografia levantada e eu vou ter também
o trechinho de canal. Nesse arquivo de RecRas que eu abri, já é o projeto elaborado em cima do levantamento topográfico. Se a gente pegar um trecho de uma seção natural, trecho onde não vai ter intervenção, a gente consegue reparar aqui que eu tenho uma calha natural do meu rio Itaúna-Sul. Então, reparem, ele tem toda uma região irregular, muito diferente da seção que a gente viu anteriormente. Quanto mais seções eu inserir no meu software, mais detalhada e mais precisa vai ser a informação que ele vai me responder. Quais são outras informações que a gente coloca numa modelagem em RecRas? Além das características físicas, a gente vai ter que colocar informações de hidrograma. Então, todos aqueles hidrogramas que a gente viu no REC HMS, eles são trazidos para dentro desse software. Então, eu vou colocar em cada um daqueles nós que a gente viu que a gente tinha, confluência de rios, confluência de bacias, eu vou pegar uma dessas seções que corresponde a um daqueles nós e eu vou inserir um hidrograma nesse ponto, que vai ser por meio deste hidrograma que o RecRas vai entender quais são as vassões que vão ter que escoar nesses rios. Então, algo que vai ser importante aqui para a gente sempre vai ter características físicas dos canais e vazões. Dentro das características físicas, vamos pegar aqui uma seção, por exemplo, algo que é importante que a gente vê lá em hidráulica, reparem aqui do lado esquerdo, a gente tem uma tabela denominada coeficientes de valores Manning-N, ou seja, qual é o coeficiente de Manning, rugosidade de Manning, que eu tenho na minha lateral do meu canal de esquerda, na minha lateral direita, no fundo do meu canal. Então, eu vou ter isso daqui de maneira discreta para cada seção, tanto projetada quanto uma seção natural. Reparem que na seção natural, o nosso coeficiente de Manning é bem maior, a rugosidade de Manning é muito maior. Então, de novo, da mesma maneira que no REC HMS a gente precisava ter conhecimentos hidrológicos para trabalhar com software, em RecRas a gente precisa ter conhecimento hidráulico. A ferramenta só faz o que a gente manda. Se a gente mandar fazer algo errado, ela vai fazer errado, tá? Então, o RecRas, ele é algo, é uma ferramenta que traz uma possibilidade muito grande de simulação hidráulica para a gente. Aqui a gente está simulando simplesmente canais de drenagem. Porém, outros tipos de projetos utilizam o RecRas também. Recentemente a gente teve vários problemas, acidentes com barragens no nosso país. Modelagem de rompimento de barragem pode ser feito com o RecRas. Então, esse software é mais um software que também é muito potente. Basta você conhecer as ferramentas que ele possui. Algo que é interessante desse software é que, por exemplo, a gente havia dito que cada nó do nosso sistema do HMS, REC HMS, era um bueiro, era uma travessia, era uma ponte. Aqui é a mesma coisa. Então, se a gente tiver caracterizando aqui as nossas estruturas hidráulicas, vamos pegar esta estrutura hidráulica, por exemplo. Isso daqui era uma ponte. Eu consigo passar as características hidráulicas da ponte para dentro do meu software. Então, eu consigo indicar onde estão os pilares, aonde está o tablado da minha ponte, quais são os vãos, quais são as cotas. Eu consigo determinar e desenhar todas as características das estruturas de passagem que a gente pode ter. Se a gente pegar uma estrutura um pouco menorzinha, a gente pode ter, por exemplo, vamos ver se essa daqui. Aqui, a gente tem, por exemplo, uma travessia simples aqui, um bueiro retangular de seção única. Isso daqui também é caracterizado no RecRas. Por que tudo isso aqui é importante? Porque eu tenho as características físicas das seções dos meus canais e eu tendo as vazões que vão ser introduzidas aqui, eu consigo determinar informações importantes, como, por exemplo, simular onde que vão estar a minha lâmina d'água. Então, aqui já é simulando onde eu tinha canais projetados
nesses dois trechos a montante da minha confluência. A jusante da confluência, por ser uma região de manguezal, era uma região de área de proteção, então isso daqui tinha muitas restrições quanto a obras e estruturas hidráulicas, optou-se por manter isso de forma com a seção que isso já estava naturalmente, não foi proposto nenhuma alteração nessa região. Então, por ser uma região de manguezal, naturalmente é uma região sujeita a inundações. Esta região, que já é uma região mais urbana do município, que era o foco do nosso projeto, é uma região que precisava ter canais onde as águas que estão sendo escoadas se mantivessem dentro dos canais. Então, se a gente começar a olhar isso daqui com um pouco mais de cuidado, a gente vai começar a ver que dentro dos canais a gente vai ter aqui o escoamento completamente contido dentro do nosso rio. Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que o escoamento está todo dentro dos nossos canais, sendo que quando a gente chega aqui na região de manguezal, região sem obras, reparem, seções todas irregulares também, aquela ponte que a gente havia mostrado, a gente tem grandes áreas de alagamento, de inundação causado pelas cheias, porque aqui temos canais projetados, aqui não temos. Outra informação que é importante que o REC-RAS consegue fornecer para a gente é linha d'água. Então, reparem que ele reconhece todas as estruturas hidráulicas, então tem travessias, pontes, ele consegue reconhecer onde estão as nossas margens, onde estão elevações de margem, todas as representações físicas que a gente precisa e também de linha de energia, linha do perfil d'água, a gente consegue representar no REC-RAS. Isso tudo é importante para a gente saber como é o comportamento que a gente vai ter do nosso projeto, tá? Tanto se a gente estiver simulando os canais naturais, quanto se a gente estiver simulando obras projetadas para ver se essas obras projetadas realmente vão ser obras efetivas, tá? Se a gente retornar ao que a gente havia conversado lá no começo dos nossos vídeos, eu havia dito que esse estudo de caso ele era interessante porque ele trabalhava com efeito de maré. Se a gente reparar aqui, na região, no finalzinho da onde a gente tem o nosso manguezal, então o nosso manguezal ele vem começando a partir desta seção aqui, onde a gente tem uma transição entre o que vem sendo canalizado e o que a gente tem de manguezal. Então, o manguezal é todo esse trecho. E a partir daqui, a gente tem os nossos trechos de canais. Então, a partir daqui no nosso manguezal, onde a gente tem esse trecho todo irregular, reparem que aqui no final ele vai ter aquele ponto de deságue onde era efeito de maré. Reparem que o efeito de maré aqui, ele tem aproximadamente 1,80 m, quase 2 metros de nível no seu máximo. Então, a gente tem que sempre projetar para que as nossas estruturas, elas sejam trabalhadas ou que elas funcionem aí, sempre considerando esse efeito de maré aí. Então, a gente vai, sempre que possível, trabalhar com o projeto no nosso software REC-RAS, considerando o efeito de maré. Reparem aqui, eu tenho o trecho apenas agora representado do rio Itaúaçu, desde a sua cabeceira até o seu ponto de deságue, lá no final, na região onde tem efeito de maré. Aqui a gente vai ter, neste ponto, bem onde tem o começo do manguezal, a nossa confluência, mas reparem, logo no início aqui, onde a gente tem o nosso manguezal, a gente tem o nosso nível d'água quase constante, próximo de 2 metros. Isso daqui vai servir como uma trava para o escoamento. E todo esse remanso que vai sendo gerado, ele vai implicando em alteração da nossa lâmina d'água. Então, reparem que quando
a gente está na cabeceira, o escoamento ele é quase que paralelo à nossa linha d'água. Por que quase? Porque ele não vai ser um movimento permanente uniforme, ele vai ter mudança de seção, ele vai ter que passar pelas travessias, ele vai ter mudança de velocidade, então ele vai ter alterações da linha d'água, porém o escoamento fica aproximadamente paralelo ao fundo. À medida que o nosso fundo vai se horizontalizando e vai se aproximando aqui das regiões mais baixas da bacia e mais próximas da onde a gente tem esse efeito de maré, reparem que a linha d'água ela vai praticamente se horizontalizando também. E esse escoamento que vinha paralelo ao fundo, ele vai começando a ficar com a sua linha d'água horizontal, quase próxima à altura de 2 metros, na cota de fundo lá 2 metros, sempre respeitando aqui o nosso fundo. Então, ele vai estar sempre com uma elevação a mais aqui, causada pelo efeito de maré. Então, quando a gente simula isso pelo nosso software RecRAS, é muito fácil de a gente verificar esses efeitos, além do efeito de geração da linha d'água por conta da vazão, mas também por conta de algum efeito que gere remanso ou alteração da linha d'água, que pode ser um rebaixamento ou um alteamento. Então, simular com o RecRAS é muito importante para a gente. O que mais que esse RecRAS ele faz também? Ele gera shapefiles, para quem não sabe, shapefile é o tipo de arquivo que é aberto em um QGIS ou um ArcGIS, é como se fosse um DWG desses softwares, que vão gerar as camadas de mancha de inundação para a gente. Então, quando a gente acaba de fazer as nossas simulações em RecRAS, ele vai gerar para a gente arquivos que representam como que foi ou como apareceu a mancha de inundação em cada uma das simulações que a gente fez. Se a gente olhar aqui dentro do nosso software QGIS, a gente tem lá aquela delimitação da bacia que já era conhecida de vocês, já foi vista nos outros vídeos, com a nossa hidrografia, o fundo do Google Earth. Porém, reparem aqui, lá no RecRAS, a gente utilizou hidrogramas que vieram da simulação do RecHMS. O RecHMS, como a gente havia conversado, ele possibilita que eu possa gerar várias simulações hidrológicas. Então, a gente, para chuvas de 3 horas, se vocês lembrarem, tinham simulações para TR 2 anos, 5 anos, 10 anos, 25 e 50 anos. Esses hidrogramas todos foram inseridos no RecRAS e simulados. E a gente gerou perfil de linha d'água, gerou aquelas imagens inclinadas, onde a gente viu como que era a mancha na nossa bacia. Porém, aquela simulação do RecRAS, ela foi feita para a situação de projeto, ou seja, onde os canais impedem que ocorram o extravasamento. Também foi feita a simulação com a condição natural, onde todos os córregos do rio Itaúmaçu e do rio Itaúmirim, os seus afluentes e todos os seus trechos desses dois principais córregos estão na situação natural. Porque é assim que a gente vê como é a situação atualmente, porque se é um local onde não há trechos canalizados, a gente vai ter sempre o quê? Problemas, talvez problemas de inundação, porque trechos naturais, eles, como a gente viu lá, seções naturais têm coeficiente de Manning normalmente mais altos, retém mais o escoamento, as calhas não estão normalmente preparadas para grandes vazões e acaba gerando manchas. Em situações onde a gente tem manchas sendo simuladas utilizando o RecRAS, ele vai gerar aqueles arquivos shapefile que eu falei. Esses arquivos, ele gera um arquivo para cada simulação. No nosso caso, se a gente simulasse o RecRAS com as condições de canal natural, sem ser aqueles canais retangulares projetados, a gente teria a seguinte situação. Para um TR 2 anos, a gente teria essa mancha de inundação azul. Reparem, que a gente consegue verificar integrando os arquivos gerados pelo RecRAS com o QGIS, eu consigo identificar aonde ocorre extravasamento, quais são as regiões do entorno dos córregos que vão sofrer com esses alagamentos. Então, reparem que próximo aqui da onde a gente tem a nossa confluência, vai ter a nossa região de manguezal, a gente vai ter maiores inundações, principalmente por causa daquele remanso causado pela maré.
Então, isso daqui é uma mancha de TR 2 anos. Para projetos de macrodrenagem, até de microdrenagem, 2 anos é pouco relevante. A gente precisa de TRs acima aí de 10 anos. Mas, como a gente pode no software simular rapidamente, a gente também fez para TRs menores, começando pelo 2 anos, passando para uma mancha de TR 5 anos. Reparem que aqui, quando a gente tem 2 anos, e a gente vai para 5 anos, a gente já começa a ter aqui embaixo regiões mais afetadas. Quando a gente parte para 10 anos, reparem o que ocorre na bacia, já começa a ter um problema meio que generalizado em torno dos principais córregos que a gente tem na bacia do rio Itaúna-Sul. Quando a gente vai para 25 anos, que aí sim já começa a ser um TR praticamente de projeto para obra de macrodrenagem, a gente vai ter uma intensificação dessa mancha. E se a gente extrapolar isso para um TR de 50 anos, uma situação bem extrema, né, que ocorreria estatisticamente falando uma vez a cada 50 anos, a gente tem uma situação piorada ainda em relação a 25 anos, com muitas áreas sendo atingidas. Então, reparem que a gente poder modelar isso computacionalmente permite para a gente não só fazer os cálculos e fazer a modelagem, os cálculos, todas as determinações que a gente precisa em hidrologia hidráulica com canais obter, mas a gente consegue obter outras informações que são úteis para outros estudos, como, por exemplo, mancha de inundação, a gente saber a região que é atingida por essa mancha de inundação, também nos fornece, por exemplo, um indicativo de aonde eu poderia colocar outras obras hidráulicas, como um piscinão, ou eu poderia ter estudos em cima dessa mancha em relação a perdas econômicas que essa região sofre, quanto que esses terrenos que são sujeitos à área de inundação têm de desvalorização, onde que eu vou ter necessariamente maiores problemas de carreamento de lixo, por exemplo, por conta de chuva, por conta dessa questão de inundação. Então, eu posso ter vários estudos sendo feitos com base nesses resultados gerados hidraulicamente pelo REC-RAS e que depois são extrapolados para um software de geoprocessamento como o QGIS ou o ArcGIS. Então, reparem que é muito importante para a gente poder sempre trabalhar com modelagem computacional. Estudos hidrológicos e hidráulicos de alto nível sempre vão se apoiar em softwares de geoprocessamento, softwares de modelagem hidrológica e softwares de modelagem hidráulica. Para pequenos estudos, isso não é tão necessário, mas estudos de médio, grande porte, estudos de grande responsabilidade, como, por exemplo, rompimentos de barragem, vão necessariamente precisar de modelagem desse tipo. Quando você parte para uma modelagem de macrodrenagem, mais para bacias importantes, bacias de nem tão médio porte, até pequeno médio porte, mas que tenham uma área do entorno muito importante, como, por exemplo, pequenos córregos da região do ABC no estado de São Paulo, regiões que são economicamente consideráveis, eles devem ter uma modelagem hidrológica e hidráulica mais segura, uma modelagem mais bem detalhada, uma modelagem que você possa garantir que aquilo ali seja, de alguma forma, próximo da realidade do que se espera. Quando você faz isso computacionalmente, você consegue colocar maior número de informações, consegue fazer um detalhamento maior, você consegue subdividir a sua bacia em um número que, se você fosse fazer manualmente, provavelmente você não faria, então as suas informações estão melhor discretizadas e os seus resultados vão estar sempre mais aprimorados. Então, a modelagem computacional é uma ferramenta importantíssima em estudos de recursos hídricos. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só.